Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Luiz Alberto. Por favor, não deixem de se inscrever e ativar o sino das notificações e deixar o seu comentário no vídeo. Dando continuidade a mais um capítulo de A Revolução dos Bichos, de George Orwell, capítulo 4. No fim do verão, a notícia do que havia acontecido na Fazenda dos Bichos se espalhara por metade do condado. Dia após dia, Bola de Neve e Napoleão mandavam formações de pombos com instruções para se misturar com animais das fazendas vizinhas, contar a história da rebelião e lhes ensinar a melodia de bichos da Inglaterra. Sr. Jones passara a maior parte desse tempo sentado ao balcão do Red Lion, em Wellington, reclamando para qualquer um que quisesse ouvir a respeito da injustiça monstruosa que havia sofrido ao ser expulso de sua propriedade por um bando de animais inúteis. Os outros fazendeiros simpatizavam a princípio, mas não ofereceram muito ajuda de início. No fundo, cada um deles estava secretamente se perguntando se não poderia, de alguma forma, transformar o infortúnio de Jones em seu benefício. Era uma sorte que os donos das duas fazendas adjacentes à Fazenda dos Bichos estivessem brigados permanentemente. Uma delas, chamada Foxwood, era uma granja das antigas, grande, abandonada, tomada por bosques, com todos os pastos já desgastados e os arbustos em uma condição sofrível. O dono, Sr. Pilkington, era um granjeiro cavalheiro de bons tratos, que passava a maior parte do tempo pescando ou caçando, conforme a estação. A outra fazenda, que se chamava Pinkfield, era menor e mais cuidada. Seu dono era o Sr. Frederick, um homem duro e perspicaz, perpetuamente envolvido com ações judiciais, conhecido por barganhar muito. Esses dois se detestavam tanto que era difícil que concordassem em qualquer coisa, até mesmo na defesa de seus próprios interesses. Ainda assim, ambos haviam se apavorado com a rebelião na Fazenda dos Bichos e ansiavam por esconder o máximo da situação de seus animais. De início, fingiram rir com a graça de animais administrando uma granja por si mesmos. A bobagem toda acabaria em uma quinzena, eles diziam. Falavam que os animais da Fazenda do Solar insistiam em chamar de Fazenda do Solar, não tolerariam o nome Fazenda dos Bichos. Estavam perpetuamente brigando entre si e também logo morreriam de fome. Quando o tempo passou e os animais evidentemente não haviam morrido de fome, Frederick e Pilkington mudaram de opinião e começaram a falar das crueldades terríveis que agora floresciam na Fazenda dos Bichos. Era dito que os animais praticavam canibalismo, tortura com ferraduras em brasas e tinham fêmeas em comum. Era isso que acontecia quando se rebelava contra as leis da natureza. Frederick e Pilkington diziam. No entanto, nunca se acreditara totalmente nessas histórias. Boatos de uma fazenda maravilhosa, de onde seres humanos haviam sido expulsos e animais administravam suas próprias questões, continuavam a circular em formas vagas e distorcidas. E ao longo daquele ano, uma onda de rebeldia atravessou o campo. Touros, que sempre foram tratáveis, subitamente se tornaram selvagens. Ovelhas derrubavam arbustos e devoravam trevos. Vacas viravam baldes aos coices, e cavalos de caçadores de raposas ignoravam os cercados e jogavam os cavaleiros para os lados. E acima de tudo, a melodia e a letra de Bichos da Inglaterra eram conhecidas por todos os cantos. Ela havia se espalhado com velocidade surpreendente. Os seres humanos não conseguiam segurar a raiva quando ouviam a música, apesar de fingirem pensar que era apenas ridícula. Diziam não conseguir entender como animais conseguiam cantar uma bobagem tão desprezível. Açoitavam, no mesmo instante, qualquer animal pego cantando. E ainda assim, a canção era irrepreensível. Os melros atrinavam nas cercas, os pombos arrulhavam nos olmeiros, e ela ecoava nas marteladas dos ferreiros e no ritmo dos sinos da igreja.
e quando os seres humanos a escutavam, tremiam em segredo, ouvindo na canção uma profecia de desgraça vindoura. No começo de outubro, quando o trigo já havia sido colhido, amontado e parcialmente debulhado, um bando de pombas entrou arrulhando pelo ar e se alinhou no jardim da fazenda dos bichos na maior das agitações. Jones e todos os seus homens, com uma meia dúzia de outros de Foxwood e Pinkfield, haviam atravessado no portão de 5 barras e estavam subindo a trilha que levava à fazenda. Todos carregavam tacos de pau, exceto por Jones, que liderava a marcha com uma espingarda em mãos. Era óbvio que iam tentar recapturar a propriedade. Isso era esperado havia muito tempo, e todas as preparações estavam feitas. Bola de Neve, que havia estudado um livro antigo encontrado na casa sobre as campanhas de Júlio César, estava no comando das operações defensivas. Deu as ordens rapidamente e em poucos minutos todos os animais assumiram seus postos. Conforme os seres humanos se aproximaram da área de galpões da fazenda, Bola de Neve lançou seu primeiro ataque. Todos os pombos, 35 deles, voaram de um lado para o outro, sobre as cabeças dos homens e do ar, defecaram sobre eles. Enquanto os homens lidavam com eles, os gansos, escondidos atrás de arbustos, correram e bicaram tornozelos com crueldade. No entanto, isso era apenas uma manobra leve de escaramuça, com a intenção de criar uma pequena bagunça, e com facilidade os homens afastaram os gansos com seus tacos. Bola de Neve lançou sua segunda linha de ataque. Maricota, Benjamin e todas as ovelhas, com Bola de Neve na liderança, arremeteram, atacaram e escoicearam os homens por todos os lados, enquanto Benjamin dava as costas e os agredia com os pequenos cascos. Porém, mais uma vez os homens, com seus tacos e botinas, foram mais fortes que eles, e de súbito, sobre um grito de Bola de Neve que era sinal para a retirada, todos os animais deram as costas e fugiram pelos portões para o quintal. Os homens deram um berro triunfal. Eles viram, como haviam imaginado, os inimigos em fuga e se apressaram atrás deles em desordem. Isso era exatamente o que Bola de Neve havia pretendido. Logo que estavam dentro do quintal, os 3 cavalos, as 3 vacas e o restante dos porcos que esperavam em emboscada nos estábulos, inesperadamente emergiram por trás, cortando a retirada. Bola de Neve agora dava o sinal para o ataque. Ele próprio disparou reto para Jones. Ao vê-lo chegar, Jones ergueu a arma e atirou. Os projéteis arriscaram linhas sangrentas pelas costas de Bola de Neve, e uma ovelha caiu morta. Sem parar por um instante, Bola de Neve lançou seus quase 100 quilos nas pernas de Jones. Este foi lançado em uma pilha de esterco, e a arma voou de suas mãos. Mas o espetáculo mais apavorante de todos era Sansão, empinando-se nas patas traseiras e atacando com os grandes cascos com ferraduras, como um garanhão. Seu primeiríssimo ataque lançou o rapazote, que trabalhava nos estábulos de Foxwood, de cabeça na lama, inerte. Ao ver isso, diversos homens largaram os tacos e tentaram correr. O pânico tomou conta deles, e no momento seguinte todos os animais juntos os perseguiam por todo o quintal. Os homens foram chifrados, chutados, mordidos e pisoteados. Não havia um animal sequer na granja que não houvesse se vingado à sua própria maneira. Até mesmo a gata inesperadamente saltou de um telhado nos ombros de um peão, metendo as garras em seu pescoço, o que o fez gritar horrivelmente. Assim que a saída foi liberada, os homens se alegraram em sair, correndo do quintal, e disparar para a estrada principal. E então, 5 minutos depois da invasão, estavam em retirada vergonhosa, da mesma maneira que haviam chegado, com um bando de gansos sibilando atrás deles e bicando seus calcanhares por todo o caminho. Todos os homens haviam partido, exceto um. Ainda no quintal, Sansão o empurrou com o casco. O rapazote, cavalariço, estava deitado de cara na lama, tentando virá-lo. O garoto não se moveu.
Ele está morto, disse Sansão com arrependimento. Eu não tive a intenção de fazer isso. Eu me esqueci de que estava de ferradura. Quem vai acreditar que não fiz isso de propósito? Sem sentimentalismo, camarada, gritou Bola de Neve, cujas feridas ainda estavam gotejando sangue. Guerra é guerra. Um ser humano bom é um ser humano morto. Não tenho o menor desejo de tomar uma vida, nem mesmo a de um ser humano, repetiu Sansão, os olhos cheios de lágrimas. Onde está Mimosa? Exclamou alguém. Mimosa estava na verdade desaparecida. Por um momento houve um alarme grande. Temia-se que os homens pudessem tê-la ferido de alguma forma, ou até mesmo a levado consigo. No fim das contas, no entanto, foi encontrado escondido em sua baia, com a cabeça enterrada no meio da palha, na manjedoura. Ela fugira no instante em que a arma disparou, e quando os outros vieram à sua procura, foi apenas para descobrir que o rapazote do estábulo, que estava apenas desmaiado, já havia se recuperado e partido. Os animais haviam se reagrupado na maior das empolgações, cada um repetindo os altos brados suas próprias aventuras no campo de batalha. Uma celebração improvisada da vitória aconteceu de imediato. Hastearam a bandeira e cantaram Bichos da Inglaterra diversas vezes. Então a ovelha que foi morta recebeu um funeral solene, com um ramo de espinheiro plantado sobre seu túmulo. Ao lado do túmulo, Bola de Neve fez um pequeno discurso, enfatizando a necessidade de todos os animais estarem prontos para morrer pela fazenda dos bichos, se assim fosse necessário. Os animais decidiram, de forma unânime, criar uma condecoração militar, a Herói Animal Primeira Classe, que foi conferida naquele instante a Bola de Neve e Sansão. Consistia de uma medalha de bronze, na verdade bronze de velhos arreios para cavalos encontrados no galpão de ferramentas, para ser usado aos domingos e feriados. Também se criou a Herói Animal Segunda Classe, que foi conferida póstumamente à ovelha morta. Houve muita discussão a respeito de como chamar a batalha. Por fim, chamou-se de Batalha do Estábulo, já que ali foi onde ocorreu a emboscada. A arma do Sr. Jones foi encontrada na lama, e se sabia que havia um estoque de cartuchos na casa grande. Ficou decidido que colocariam a arma ao pé do mastro como item de artilharia e a disparariam 2 vezes ao ano, uma vez no dia 12 de outubro, aniversário da Batalha do Estábulo, e uma vez no solstício de verão, aniversário da rebelião. Agradeço a todos vocês que me acompanharam até aqui. Se inscrevam no canal, ativem o sino das notificações, deixem o seu comentário. Até o próximo capítulo. Tchau!